louvar e engrandecer o nome do Senhor nesta noite? A palavra do Senhor diz que todas as coisas vêm de Deus, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a honra, a glória para todos sempre. Amém? E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para engrandecer a ele, para dar glória, louvor, adoração, porque somente ele é digno. Vamos fechar os nossos olhos, erguer as nossas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais um dia para louvar a Ti, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome, declarar, Senhor, que Tu és santo, Tu és adorado, bendito seja o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te pedimos que nessa noite o Senhor venha se fazer presente mais uma vez, que o Teu Espírito Santo possa ter livre acesso neste ambiente. Venha limpar, Senhor, este ambiente, e venha colocar os Teus anjos, Senhor, aos quatro cantos ao nosso redor. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que queira se levantar contra este culto não tem poder, vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós declaramos que estamos livres. Nós estamos livres. O diabo não pode nos prender. Todo espírito maligno já caiu por terra. Já caiu por terra, porque o nome do Senhor é todo poderoso. Você crê nisso, querido? Então aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Vamos declarar que o nome do Senhor é poderoso. Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você pode declarar? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome, esse nome poderoso. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou, tão livremente te entregou. Nossa redenção se deu, os céus se abriu. Oh, eu creio, declare. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Mais uma vez. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Cadê o exército do Senhor aqui nessa noite? Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra o quê? Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você pode ouvir as correntes sendo caídas, as correntes caindo, porque o nome do Senhor é poderoso. Ele não perde batalha. Se ele entra na peleja, creia, a vitória é certa em nome de Jesus. A vitória é certa em nome de Jesus para o povo de Deus. Ouça as cadeias quebrando nessa noite. Ouço cadeias quebrando. Pela fé, ouça. Ouço cadeias quebrando. Seja liberto pelo nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Nós já ouvimos, Senhor. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua vitória nessa noite. Porque em nome de Jesus, tudo que te prendia já não existe mais. Porque o Senhor pagou um alto preço naquela cruz por amor a mim e a você, amém? Você está aqui nesta noite porque Ele marcou um encontro contigo. Ele quer falar grandemente ao seu coração. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Se você puder erguer as suas mãos como um ato de rendição, como um ato de dizer: Senhor, eis-me aqui. Uma sexta-feira para te louvar. Eu vim aqui, Senhor, não para pedir, mas para te entregar o meu louvor, para te entregar a minha adoração. Senhor, eu deixo de lado todo o meu cansaço, todas as preocupações, para dizer: eis-me aqui. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu tens livre acesso. Tu tens livre acesso ao meu coração nessa noite. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Senhor, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos amou naquela cruz. O Senhor derramou o seu sangue por mim e por você. Você é livre para louvar a Ele. Então nessa noite agradeça ao nome do Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
Declarei do seu lugar: Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele diz hoje: filho amado, vem até mim. Eu te amo. Eu te amo, filho amado. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Você pode declarar: Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande. Deus me ama. Está sempre braços abertos Sinta o amor do Senhor aí do seu lugar. Sinta o amor do Senhor aí te envolvendo, entrando dentro do seu coração. Obrigada, Senhor, por esse amor. Ele te amou tanto que Ele entregou o Filho dele. Ele disse: filho, você vai descer por amor a Ele. Você vai sofrer por amor a Ele. E Ele não vê o seu pecado nessa noite, Ele vê o seu coração.
Ele te chama de santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Sinta o abraço do Senhor aí no seu lugar. Sinta o abraço do Senhor aí te envolvendo. Obrigada, Senhor, por esse amor que me alcançou, que me alcança todo dia. Todo dia, todo dia o Senhor te alcança. Todas as manhãs Ele diz: filho, eu te dei mais um dia, porque eu te amo. Então nessa noite eu quero que você erga as tuas mãos. Se você puder fechar os teus olhos, comece a declarar palavras de amor, de agradecimento a Ele. Erga um altar de adoração. Erga um altar aí do seu lugar, dizendo: Senhor, eu também te amo. Eu vim aqui nessa noite para te louvar e para te agradecer. Não há outro digno, não há outro adorado. Os anjos te adoram, Senhor, e eu estou aqui para te adorar, Senhor. Declarei do seu lugar: Deus me ama tanto, Deus me ama tanto. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Ministra aos nossos corações e que possamos receber o que o céu tem preparado para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço em quem está perto de você e pode se sentar abençoado e abençoada em nome de Jesus. Vamos achando a minha regulagem, por favor. Boa noite, a graça e a paz. Que bom estar aqui com vocês. Estamos sendo filmados, né? Cortou o cabelinho. Né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a vocês que estão aqui, a vocês que estão nos acompanhando pela internet. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de dizer que esta semana foi para nós uma semana de busca, uma semana de oração. Apresentamos a Deus o nosso teatro que vai acontecer no próximo dia 20. E nós precisamos entrar no reino espiritual para cancelar toda a malignidade, tudo aquilo que o inimigo tenta fazer para impedir o reino de Deus de avançar. Você precisa compreender o poder que tem a oração na sua vida. Um pouquinho mais de agudo para mim, por favor. Você precisa compreender o poder que tem
a oração, a tua oração. Então nunca deixe de orar. Então esta semana foi uma semana assim de oração. Eu quero agradecer a todas as células, aos nossos líderes, as pessoas que estiveram à frente, quem participou. Louvado seja Deus pelos guerreiros que nós temos em nossa igreja. Ainda está me incomodando o som, Dirce. Eu acho que está um pouquinho ainda grave. Pelo menos aqui em cima, né? Amém? Ainda é fechado. Mas eu vou tentar ir assim mesmo, tá? Tá fechado. 1, 2, fechado. Muito bem. Eu quero aproveitar o máximo do tempo que nós temos hoje para compartilhar com vocês uma lição sobre libertação. Eu acredito que Deus vai falar muito no teu coração, ao teu coração, em nome de Jesus. Achei muito bem. O tema de hoje é expostos. Repete comigo. Expostos. Mais uma vez. Quando eu sugiro este tema, expostos, o que vem à sua cabeça? Exposição, fragilidade, legalidade, direito, porta aberta, pecado. Quando nós falamos sobre expostos, esta é uma palavra que o crente precisa combater na sua vida, evitar. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer é que você esteja exposto. Ele só pode te atingir se você estiver exposto. Se você estiver frágil, vulnerável, atingível. E muitas vezes, nós como crentes, estando dentro da igreja, não nos damos conta do quanto é que o inimigo tem de espaço para poder nos atacar. Esta palavra tem que trazer um despertamento no nosso meio. Tem que fazer com que eu e você se posicione no meio de Jesus, em nome de Jesus, para que aqueles inimigos que foram enviados para nos atacar de forma direta ou indireta, não tenham poder de nos alcançar. Nós ouvimos os irmãos, suas histórias, suas experiências, e percebemos que, na maioria das vezes, existiu ali uma brecha, uma porta aberta, uma legalidade, um direito, e é por aí que o inimigo entra. Chico, desliga para mim aqui, por favor. Obrigado. É por aí que o inimigo entra. Se tiver porta aberta, o inimigo entra. E o inimigo, ele provoca as portas abertas através das nossas emoções e através dos nossos sentimentos. Ele ataca muito esta área. E quando o diabo consegue manipular você nesta área emocional, sentimental, afetiva, ele investe para te destruir. O inimigo, ele não tem dó de você. O inimigo, ele te odeia. Se ele pudesse, ele te matava hoje. Mas não pode, porque você está
debaixo do cuidado de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: você está debaixo do cuidado de Deus. O diabo, ele não tem a permissão de Deus para te matar, mas ele pode ter a permissão de Deus para atacar em alguma área. E nós precisamos nos policiar para que isso não aconteça. E se acontecer de haver alguma área a ser restaurada em nossas vidas, nós precisamos buscar sabedoria de Deus. Diga comigo, sabedoria. O que é sabedoria, queridos? Muitas vezes a gente pensa que é algo sobrenatural, não é? Não deixa de ser, mas é simples. O que é sabedoria de Deus? Por exemplo, Deus chega para Caim e diz assim: o pecado jaz à porta, a decisão é tua, cuidado para não cair, porque o que você vai fazer vai trazer maldição para a tua vida, para a tua descendência. O pecado jaz à porta, ou seja, ele seria a pessoa que abriria ou não esta porta. A decisão era de Caim. Ele não ouviu a advertência de Deus. Deus conhecia o seu coração, sabia que ele estava sendo atormentado, e cabia a ele dizer: olha o que é sabedoria. Deus me advertiu, Deus falou comigo, e eu vou pensar melhor naquilo que está passando na minha cabeça. Eu vou parar de ter inveja do meu irmão, eu vou parar de ter ciúme do meu irmão, eu vou parar de ter ódio do meu irmão, eu vou parar de perseguir o meu irmão. Hoje eu vou conversar com meu irmão, vou me reconciliar com ele, vou dar um abraço nele, um beijo nele, e vou dizer: meu irmão, eu te amo, e eu não quero ser alguém que se levanta contra a sua vida, porque você é amado de Deus. Deus advertiu Caim para que ele não tocasse em Abel. O que era sabedoria? Era ele dizer: não vou fazer. A tentação está ali, mas você vai dizer assim: eu não vou fazer. Isso é sabedoria. Então você pensa que sabedoria é um anjo descer do céu com uma espada e botar no teu pescoço e te forçar a não pecar. O papel do diabo é de tentar você, e o teu papel é de resistir às tentações do inimigo, não importa o grau. Pastor, é tentação demais, sabe o que você vai fazer? Jejuar. Não existe outra forma de resistir às tentações. Mas pastor, eu repreendo, eu amarro, eu expulso. Você precisa ter autoridade para poder fazer isso. E a autoridade só vem quando você ora e quando você jejua. Vou repetir, eu vou refazer o que eu falei agora. Você precisa ser de oração e precisa ser de jejum. Vocês se lembram quando Jesus chega e vê lá aquele movimento e pergunta: o que está acontecendo aqui? Aí um homem disse: eu trouxe o meu filho que é atacado por um espírito mudo, e os teus discípulos não conseguiram expulsar o seu demônio. Aí Jesus disse: até quando terei que suportar uma geração incrédula? Diga comigo, incredulidade. A dúvida, a descrença e a incredulidade cancela a fé. A dúvida, a descrença e a incredulidade cancela a fé. Aí Jesus disse: tragam o garoto para mim. E quando o menino olhou para Jesus,
ele caiu endemoniado, estrebuchando, espumando pela boca. Aí Jesus pergunta: desde quando isso lhe sucede? Isso acontece há quanto tempo? Olha, Jesus buscando ter um diagnóstico espiritual. Mas ele era Deus, ele sabia de todas as coisas. Nós vemos aí a sabedoria sendo aplicada. Ele precisava que o pai fosse um agente neste milagre. O pai precisava abrir a boca e falar para que as pessoas ali ouvissem, para que o nome de Deus fosse glorificado. Aí ele diz: desde criança meu filho passa por isso. Este espírito joga ele no fogo, joga ele na água. Esse espírito quer matar meu filho. Se tu podes fazer, faz alguma coisa. Aí Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então eu quero que você repita isso comigo. Tudo é possível ao que crê. Olha para quem está do teu lado e diga: tudo é possível se você crer, se você acreditar que Jesus tem poder para fazer. Aí, quando Jesus percebeu que estava juntando muita gente, ele expulsa aquele demônio e o garoto fica como morto. As pessoas que estavam lá até diziam: o garoto morreu. Mas na verdade, o demônio tinha saído dele. Olha só a interferência do reino espiritual no reino físico, humano, natural. Tem interferência? Tem. E nós lemos a Bíblia de capa a capa, nós vemos a interferência. Então, nós precisamos compreender. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. E a gente deixa a porta fechada. Deus diz para Caim: o pecado jaz à porta. E Caim abre a porta. Nós fazemos o mesmo. Para Jesus nós deixamos fechada, e para o inimigo a gente abre. Por quê? A decisão é sua. Então você precisa ter sabedoria. O que é sabedoria? Eu não vou olhar nessa direção, me traz morte. O diabo quer acessar minha carne. O diabo quer me tentar sexualmente. Você vai fazer um comentário e você diz: não vou fazer, porque esse comentário vai denegrir a imagem de alguém. Você mudou o som, aconteceu alguma coisa aí? O diabo quer acessar as tuas emoções, quer acessar os teus sentimentos. Mudou. Abaixa só um pouquinho. Pronto, voltou ao normal. O diabo quer acessar os teus sentimentos. E o duro que ele acessa. Uma mulher, ela tem mais pensamentos que o homem. O dobro de pensamentos que o homem. Mas ambos são pensantes. A maior parte dos pensamentos que nós temos não vem de Deus, sabia disso? Quantas vezes no dia você tem um pensamento assim: você não vai conseguir, não vai dar certo, desiste, você já tentou, teu casamento vai acabar. Quantas vezes você ouve durante o dia: não tem esperança mais para você, vai embora, se mata, sai do emprego,
o tempo todo, o diabo tenta acessar as nossas emoções e os nossos sentimentos, o tempo todo. Então a Bíblia diz assim, que nós precisamos trazer todos os pensamentos contrários a Jesus. O que é isso? Eu rejeito esse pensamento de solidão em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: eu não te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Se Deus está comigo, eu não posso me sentir sozinho. Mais do que uma pessoa, eu preciso de Deus, porque Deus me completa. Entendeu? Que demônio do inferno vai conseguir acessar tuas emoções se você rebater o seu ataque? Só que ele não vai tentar uma vez, ele vai fazer 2, 3, 4, 5. Aquele espírito sai, passeia um pouco, depois volta. Então você foi atacado de manhãzinha, depois na hora do almoço, depois à tarde, depois à noite, e tem gente que não consegue nem dormir, enfrenta uma guerra nas madrugadas. Levanta! Em nome de Jesus, eu rejeito todo ataque maligno do inferno que eu estou sofrendo. Pensamento maligno do diabo, que quer entrar na minha mente, eu te proíbo. A minha mente é a mente de Cristo, a minha mente é consagrada ao Senhor. O capacete da salvação está na minha cabeça. Diabo, você não tem poder de roubar a minha fé e de me esfriar espiritualmente. Você sabia que o maior ataque do diabo é atacar sua fé e te esfriar espiritualmente? Você acha que ele está aí com o teu emprego, com o teu prejuízo financeiro, com o carro que quebrou, com o relacionamento que está mal? Gente, ele só usa isso para atacar a tua fé e te esfriar espiritualmente. Quando você entender isso, opa, demônio do inferno que quer atacar, roubar minha fé e me esfriar espiritualmente, você está amarrado, vencido, aniquilado, despojado, destronado, humilhado. Bata em retirada, eu te ordeno em nome de Jesus. Por quê? Porque o inimigo, ele vai tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vocês se lembram em Mateus 4 e Lucas 4, quando da tentação de Jesus no deserto, ele espera 40 dias e 40 noites para pegar Jesus numa situação extrema. E ele tentou uma vez, tentou 2, tentou 3, tentou 4. E quando Jesus disse: vai-te, Satanás, foi a hora que ele parou de tentar Jesus e se foi. E a Bíblia diz que ele se foi por um período de tempo. Significava que ele iria voltar. E quando ele volta, ele usa pessoas e usa coisas para atacar Jesus. Já parou para pensar nisso? O diabo usa pessoas para te atacar. E o diabo usa as pessoas mais próximas de você. O diabo nunca vai usar uma pessoa de longe. É uma pessoa próxima. É uma pessoa de perto. Por quê? Porque dói mais. Porque você deu acesso para ela. O que ela fala para você é importante. E se ela te critica, se faz alguma observação, se ela te ataca, se ela te confronta, você perdeu o dia. Pode ver, uma discussão com a esposa, perdeu o dia. O cara trabalha mal, não produz, passa o dia rabugento no trabalho, de mal com a vida, todo mundo percebe, a coisa fica amarrada. É assim que o inimigo amarra as coisas na tua vida. A palavra diz que quando o marido briga com a mulher
as suas orações ficam retidas. O que é que a gente tem que fazer? Se consertar. Não coloque debaixo do sol a sua ira. Sabe o que significa? Você não pode deixar o sol ir embora com uma situação mal resolvida. Amor, senta aqui, vamos conversar. Como gente grande, como gente madura. Me perdoa pelo que eu te falei. Olha, eu fiquei chateado com o que aconteceu, mas eu quero dizer que a gente é de Deus e a gente precisa se consertar, porque o diabo não vai entrar nesta casa, porque é porta aberta para ele entrar. O casal que fica brigando direto. E por incrível que pareça, tem muito crente que tem o hábito de brigar, porque não entendeu que quando ele fica brigando, discutindo, contendendo, aí o inimigo, ele precisa entrar, então ele tem que fazer alguma coisa. E tem gente que quer expulsar esses demônios assim: demônio, sai da minha casa em nome de Jesus. Sabe quando que esses demônios vão sair? Quando você quebrar a legalidade. Quando é que você quebra a legalidade? Quando você começa a tratar bem o teu marido e começa a tratar bem a tua esposa. Esse pensamento que eu estou tendo sobre o meu marido não é de Deus, está amarrado. Demônio, eu sei que é você que está tentando me atingir. Eu rejeito as setas, os dardos, as lanças, as flechas. Eu rebato com o escudo da fé em nome de Jesus. Eu profetizo que eu amo meu marido, que eu confio nele, que ele é uma bênção. Dá sabedoria para ele, Senhor, dá discernimento para ele, coloca temor no coração dele. Vai embora, demônio. Aí você trata o teu marido com mais amor ainda. E com a tua esposa é do mesmo jeito. Porque o diabo também fala. Onde ela está, com quem ela está, o que ela está fazendo. Então você precisa rebater toda e qualquer tentação do maligno em nome de Jesus. Lá no emprego, aqui eu não sou valorizado, aqui ninguém gosta de mim, deram a promoção para outro, por que não aumentaram o meu salário? Eu estou descontente nesse lugar, e essa pessoa acaba sendo usada por um espírito de rebelião. Isso diante de Deus é muito sério, porque a Bíblia diz que a gente deve trabalhar como que para o Senhor. E quando você começa a tocar numa autoridade, olha o que diz em Romanos 13:1. Romanos 13:1. Olha só. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. A Bíblia diz que quando nós resistimos à autoridade, obrigado. Põe o próximo para eu ver, 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade, que resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, sentença e maldição. Entendeu? Então não está feliz, é melhor sair. Ou senão fica lá e diz assim: Deus, os demônios estão se levantando contra mim neste lugar, mas eu me levanto contra estes demônios no nome de Jesus, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Demônio que está roubando a minha paz, espírito maligno do diabo que usa a boca do fulano, do cicrano, do beltrano, que faz estas brincadeiras maliciosas, que fala aquilo que eu não gosto, que me fere, que me magoa, que me chateia, que me aborrece. Demônio do inferno, eu te repreendo, eu te amarro e te expulso. Sai no nome de Jesus. É assim que você tem que fazer. Caso contrário, você vai ser torturado por esse espírito. Tem gente que vai parar no psicólogo, no psicanalista, no psiquiatra. Graças a Deus por estes profissionais,
Mas você precisa entender: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E você quebra toda exposição. Traz a sabedoria para a tua vida. Fala daquilo que é bom, justo, honesto, de boa fama, que glorifica a Deus. Começa a fechar as brechas. Todos os dias você vai fazer uma análise da tua vida e vai dizer assim: aonde que eu abri brecha? Hoje eu tive ciúme. Hoje eu tive raiva. Hoje eu falei palavrão. Hoje eu descompensei. Tem gente que fala: pastor, é normal. Um filho de Deus precisa viver um fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Diga comigo: domínio próprio. Controle, estabilidade, equilíbrio. Isso é sabedoria, amados. Se eu não tenho, a Bíblia diz: aquele que tem falta de sabedoria pede. Olha o que diz aí em Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, levanta a mão bem alto e diga assim: eu. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Para quem que eu vou pedir? A Deus, que dá liberalmente e nada lhes impropera. Deixa eu traduzir isso. Eu gosto de uma outra tradução que diz assim: ele pede para Deus, porque Ele não vai te lançar em rosto, Ele não vai te jogar nada na cara. Pede que Ele vai te dar sabedoria. O problema é que a gente não pede. E quando você pede, você diz assim: eu tomo posse, diga aí, da tua sabedoria. Eu creio que recebi a tua sabedoria. Então agora eu vou começar a agir com sabedoria. Olha o que é sabedoria. É saber que tomate é uma fruta. Mas é não colocar ela numa salada de fruta. Sabia que tomate é uma fruta? Mas você não vai colocar ela numa salada de fruta. É sabedoria. A sabedoria está em pequenas coisas. Você vai almoçar e naquele dia a esposa errou a mão. Dá vontade de dizer: está salgado, a carne está sem tempero, o feijão está duro. Aí você fica quieto. Sabe por quê? Você é sábio. No trânsito, alguém te fechou, e você diz assim: se eu tivesse uma arma eu dava um tiro nele. Mas você deve abrir a boca e dizer: eu faço isso, eu te abençoo em nome de Jesus. Em vez de xingar, você diz para o camarada no trânsito: eu te abençoo em nome de Jesus. Uma vez na praça fui parar o carro. Era final de semana, não me lembro se era época de feriado. O negócio estava complicado. Aí eu estou lá, com o pisca ligado, esperando uma vaga. O carro sai, vem outro, estaciona no meu lugar. Aí eu disse: não vou deixar barato não. Eu desci. Eu falei: amigo, eu estou aqui esperando a vaga faz 10 minutos. A pessoa diz assim: o mundo é dos mais espertos. Eu falei: olha, como eu sou um homem de Deus, eu não vou brigar com você. Faça bom proveito da vaga, Deus abençoe. Ele disse: eu também sou crente, a paz do Senhor. Filho de Belial. Tem crentes e crentes, é ou não é? Tem crentes e crentes. Então você precisa saber o que é sabedoria, começar a agir com sabedoria. Aquele espírito vem atacar você nas tuas emoções e nos teus sentimentos. O que você vai dizer? Não vai ter acesso. Lembra da porta que eu falei?
Bateu na porta, você abre, dá uma olhada, fala, opa, não vai entrar em casa. Você olha, é um espírito de solidão. Você diz, não, eu estou tão bem com Jesus, estou feliz hoje. Você não vai entrar, porque eu não permito. Tem gente que está tão legal, aí bate lá, a depressão, ele fala assim, pode entrar, eu estou tão bem que eu quero ficar deprimido um tempo. Não deixa entrar, nada. Nós sabemos que a mágoa é do diabo. Por que você fica o dia inteiro magoado? Fica o dia inteiro dando cartaz para o diabo. Raiva. A gente sabe que é do diabo. Mas por que é que você vai ficar o dia inteiro com raiva? Inveja, a gente sabe que é do diabo. Mas por que você vai sentir aquela pontinha de inveja do irmão e da irmã? Eu lembro de uma irmã querida. Um dia eu estava na casa dela. Aí a vizinha tinha comprado uma TV bem grande. Ela falou, pastor, vê quantas polegadas são, porque eu preciso comprar uma maior do que a dela. Olha que malignidade. Então, em nome de Jesus, você precisa ter essa sabedoria. Não deixa o diabo acessar a tua mente. Não deixa o diabo ficar brincando com os teus pensamentos. É o dia inteiro pensando coisas que não deve pensar. Então, quando você cair na realidade, fala, opa, em nome de Jesus, os demônios estão me rondando. Você fala assim, eu sei que vocês estão aqui. Querem colocar caraminhola na minha cabeça. Sai daqui em nome de Jesus. Bata em retirada. Eu blindo, Senhor, a minha mente. Aí, vai chegar uma hora que ele não vai acessar mais tua vida por causa daquelas mesmas tentações. Aí ele vai tentar outras áreas, porque você está restaurando esta, está mais forte. Lembra que eu falei? Está jejuando, está orando, está mais sensível à voz do Espírito. Sabe quando é que o Espírito fala? Não é quando diz assim, Eduardo. Não é quando diz assim, Vanessa. Não é quando diz, Bruna, Maurício. Não. Sabe quando Deus fala com você? Lembra que ele falou para o profeta, eu não estou no terremoto. Eu não estou no vendaval. Eu não estou no barulho. Ele fala através de uma voz mansa e suave. Sabe o que significa? Ele traz à tua mente um versículo bíblico. A boca fala do que o coração está cheio. Se você não fala a palavra, é porque teu coração não está cheio da Bíblia, de Bíblia. De acordo com os teus pontos fracos, pega versículos e começa a ler, reler, confessar, decretar, profetizar. Decora, memoriza. Faz papeizinhos, coloca no bolso e começa a ler durante o dia. Até aquilo virar uma realidade para você. Então você tem que trazer as verdades da Bíblia para a tua realidade. Não é ler a Bíblia de vez em quando. Não é ler a Bíblia quando dá. Por isso que Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Você precisa conhecer a Bíblia. Lembra de Jesus? Quando o diabo vem e tenta, ele diz, está escrito. O diabo vem e diz, está escrito. Jesus diz, também está escrito. Quer dizer, você interpretou erroneamente, falsamente. Porque o diabo, ele usa a Bíblia muitas vezes para enganar. Há quem diga que a Bíblia é a mãe das falsas doutrinas, porque muitos pegam a Bíblia e desvirtuam a Bíblia. Mas a Bíblia quer dizer exatamente aquilo que ela quer dizer. A Bíblia fala por si mesma. Então dependa do Espírito Santo. Então a gente falou da sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Então vou pedir para Deus. Ele achou a tradução ali que eu pedi.
Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Irmãos, é difícil entender esse versículo, está tão claro. Então eu vou começar a praticar sabedoria na minha vida. É como você vai tratar a esposa, é como você vai tratar os filhos, é como você vai tratar o vizinho, é como você vai tratar com quem você convive. É saber o que você pensa, é saber o que você fala, é saber o que você sente, é saber o que faz. É saber onde vai, onde frequenta, quem você traz para perto, quem você deve conservar longe de você, quem você deve perdoar, mas não deve trazer para se sentar à mesa de novo. É sabedoria. Então eu preciso ter sabedoria, e depois eu preciso ter autoridade, que só vem com oração e jejum, e leitura da Bíblia. É um tripé: oração, jejum e leitura da Bíblia. É simples, amado. Hoje nós temos a facilidade de ter uma chave bíblica, ou uma enciclopédia bíblica, ou uma concordância bíblica no celular. Você coloca lá, versículos de medo, dá 366 versículos de medo. Sabe por quê? Diga, uma promessa para cada dia do ano. Mas peraí, pastor, o senhor falou 366. Mas o ano tem 365 dias, então tem um versículo a mais. Deus é um Deus perfeito, Ele nos entrega uma promessa a mais para o ano bissexto, quando nós temos 366 dias no ano. Então você tem que procurar, é para cura, versículos sobre milagres de Jesus, sobre cura. Eu vou ler, reler, eu vou meditar, eu vou confessar, decretar, pronunciar, profetizar. Eu vou chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu vou crer, eu creio, eu me recuso a viver a derrota, o fracasso, a frustração, a decepção, a desilusão. Eu creio num Deus de milagre. Eu sou um milagre. Começa a profetizar todo dia. Eu sou um milagre. Eu nasci para dar certo. Profetiza. Eu nasci para ser abençoado, para ter vitória, para conquistar. Eu vivo a restituição de Deus da minha vida. Obrigado. É assim que tem que ser. E você então precisa de autoridade. Autoridade, ela vem como? Por exemplo, hoje você veio. Quem veio está sendo promovido por essa aula, porque vai ter um conhecimento que os outros crentes não têm. Aí eles chegam depois e vão pedir oração por aquilo que eles deixaram de aprender essa noite. E eu digo, se você estivesse no culto sexta-feira, você teria sido ministrado. Se você tivesse pelo menos assistido o culto, você teria sido ministrado. Preste atenção, o problema é que você vem, assiste o culto, vai embora e está tudo certo. Preste atenção, não funciona assim. Você tem que chegar num dia da semana e dizer assim: eu vou colocar o culto para eu ouvir. Aí você põe a palavra. Se você quiser ser ministrado, você faz o louvor, adoração e tudo mais. É a hora da oferta, manda até o Pix. Mas você ouve a palavra de novo, aí você vai dizer assim: meu Deus, eu estava no culto, mas parece que eu não estava. Por quê? É aquela hora que você cochila, é aquela hora que você dorme, é aquela hora que você distrai, é aquela hora que você vai ao banheiro, é aquela hora que você vai tomar uma água. Mas é interessante que quando você começa a ouvir de novo, o Espírito Santo encontra lugar dentro do teu coração para ministrar. Aí, não contente, você assistiu o culto, você
veio no presencial, assistiu a gravação, mas depois você vai assistir de novo. Por quê? A palavra tem que descer da sua mente para o seu coração. E a palavra fica só na nossa cabeça. Deu 3 dias, vocês não vão lembrar mais do que foi ministrado. Quer ver? Quem lembra que foi pregado domingo, o título da palavra? A Denise lembra. Deus falou muito com ela. Ela chorou muito. Ela estava acompanhando pela internet. Glória a Deus. Amados, eu preguei sobre Daniel, amém? Não, eu preguei sobre Davi. Eu preguei sobre Davi. Não é? Eu preguei sobre Davi. Eu falei sobre o Salmo 51. Então você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança, não é o que a Bíblia fala? Então você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu preciso trazer a palavra de Deus, eu preciso trazer um versículo, eu preciso meditar, eu preciso confessar, eu preciso orar a palavra. Sabia que quando você ora a palavra, você começa com a tua oração respondida? Diga, eu preciso ser mais crente. Porque às vezes a gente só é frequentador de igreja. A gente vem, bate cartão e a gente acha que está tudo bem. Mas não está, porque as guerras que você trava são guerras terríveis. São ataques assim, fortíssimos. E não dá para você dizer para aquele demônio: queima, assa, frita, tosta, cozinha, em nome de Jesus. Queima em nome de Jesus. Não, não dá. Você precisa se encher dessa autoridade. Lembra? Eu falei aqui de Jesus, que ele repreendeu o espírito do menino lá. Aí os discípulos ficaram quietinhos. Chegaram na casa. Imagina, o caminho todo, eles só... ninguém deu um pio. Quietinhos. Aí chegaram na casa, todos envergonhados. Imagina só. O demônio não obedeceu aos discípulos. Eles não conseguiram expulsar os demônios. Aí eles ficaram quebrantados. Chegaram na casa, perguntaram para Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Aí Jesus disse o quê? Esta casta, esta legião, esta falange, este espírito de hierarquia não sai a não ser com jejum e oração. Não é que eles não estavam jejuando e orando, eles estavam, mas Jesus está dizendo assim: para enfrentar estes espíritos, você precisa crescer em autoridade, ter mais autoridade. Você precisa ter mais autoridade. Porque se você não tiver autoridade, diga, autoridade se constrói. Se você não tiver autoridade, você não vai ver o poder de Deus se manifestando através de você. Deixa eu achar algo aqui para te mostrar. Olha só, nós temos um militar aqui esta noite, que é o nosso tenente. Olha como é que funcionam as coisas no reino espiritual, só para você ter uma ideia. Diga comigo, o reino espiritual é muito organizado. Aonde é que Satanás aprendeu organização? Diga, no céu. Ele era um querubim ungido da guarda. Ele não era qualquer um. Ele era um querubim. Então o reino espiritual, ele é muito organizado. Por exemplo, tem demônio que é soldado. Tem o cabo. O cabo já tem mais autoridade do que o soldado.
Eu saí do exército como cabo. Cabo de vassoura. Cabo mesmo. Saí como cabo. Aí tem o segundo sargento, o terceiro sargento, tem o primeiro sargento, depois tem o subtenente, depois tem o aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, general de exército, marechal, general de exército e por último, marechal. 3 estrelas. Na polícia militar é a mesma coisa, só até coronel, né? Então, imagina só, chega aqui um soldado, esse aqui é o tenente, ele já quer fazer, já quer. Porque reconhece a autoridade dele. Já quer prestar continência. Preste atenção. No reino espiritual, o diabo sabe a tua patente. No reino espiritual, o diabo sabe se você é soldado, recruta. O diabo sabe se você é um cabo, sargento, tenente. Você precisa crescer na autoridade, porque as suas insígnias, as suas patentes, são invisíveis aos homens, mas são visíveis para Deus. Tem demônio que diz: eu não vou passar nem na porta da casa dessa pessoa. Esse é crente, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Não passo nem na porta. Amados, eu mandei um vídeo dia desses para alguns irmãos. A pessoa foi procurar um macumbeiro para destruir uma pessoa. Roubou uma peça de roupa dela do varal e levou lá para o macumbeiro. Quando ele pegou a roupa, ele devolveu e disse: eu não posso fazer nada contra esta pessoa. Aí o camarada disse: eu já te paguei, e paguei caro. Eu quero que você destrua esta pessoa. Eu quero que você faça dela doente. Eu quero que você mate ela. Ele disse: eu não posso. Ela é crente. Lá, na magia negra, aquele demônio conhecia a patente, a insígnia, a autoridade daquela mulher que dobrava o seu joelho. Eu não posso tocar nessa mulher, porque ela é mulher dos pés nas costas, dos pés virados para trás, ou seja, dos joelhos. Agora, eu estou pregando, falando sobre expostos. Aí você não ora, não jejua, não lê Bíblia, falta mais na igreja do que vem, não faz parte de uma célula, não está debaixo de cobertura espiritual. Quem que ora e intercede por você? O diabo faz a festa. É a mesma coisa de sair na chuva sem o guarda-chuva. O que é o guarda-chuva? Proteção.
para você não se molhar. Então imagina, você precisa estar debaixo de cobertura. Eu como pastor, quando eu enfrento alguma situação, eu tenho as pessoas para quem eu peço oração. Pastores, amigos, companheiros de caminhada, que já passaram pelo que eu passei. Eu preciso de reforço, meu irmão. Começa a orar por mim aí. Aí o diabo é bombardeado com as nossas orações. É como numa guerra. O diabo é bombardeado. Mísseis, foguetes. Você precisa compreender isso. Amados, tem poder a nossa oração. Por isso que o diabo não deixa a igreja orar. Tem crente muito fraco de oração, mas forte de fofoca, forte de mentira, forte de tanta coisa. Então sabedoria é eu dizer, não vou ser mais assim, vou mudar a partir de hoje, vou me vigiar. Ponto. Autoridade. Eu preciso desenvolver a minha autoridade. Então eu preciso orar mais, preciso jejuar mais, preciso ler mais a Bíblia, confessar, declarar, pronunciar, profetizar, meditar. O que é meditar, pastor? Meditar é assim: você orou por cura, aí você vai dizer, obrigado, Senhor, pela fé, eu já vejo esse milagre realizado. Obrigado, Senhor, eu já fiz a oração da fé, agora eu vou crer neste milagre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já curou, porque o Senhor já fez. Eu tomo posse desse milagre, eu começo a te louvar e te agradecer por esse milagre. Eu não sei agradecer como convém, em português, mas no Espírito Santo eu vou agradecer. Oh, requei calabá, shurianda lanai ashur, requei calabaço. E assim vai. Orerere, harababu, reramamanaha, xerere. Começa a orar em línguas, chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu já creio, eu já vejo o meu milagre. Preciso do emprego, eu já vejo, Senhor, pelos olhos da fé o milagre. A paz que excede todo conhecimento toma conta do meu coração. Eu já estou em paz, eu já estou tranquilo, eu já durmo bem. Nada que o diabo me fale vai me tirar da presença do Senhor. Amados, quando nós estamos com Deus, não importa o que Ele faça, a gente vai estar certo da nossa vitória. E se a vitória não chegou, ela está a caminho. Diga, minha vitória está a caminho. Olha para quem está do seu lado, diga, a tua vitória está a caminho, creia. Qual é o papel do diabo? É de dizer assim para você, não creia, para de crer, para de profetizar, não acredita, olha a sua volta, está tudo dando errado, chora, reclama, murmura, se lastima, blasfema contra o teu Deus. Lembra de Pedro? Ele desceu do barco, ele estava andando sobre as águas, ele estava, enquanto ele olhou para Jesus, ele andou por sobre as águas. Vem cá, Jesus. Jesus está em pé lá atrás. Vem, Estevão, aqui. Vem cá, meu filho, vou dar um exemplo aqui. Vem cá, Jesus. Eu aproveito e abençoo você pela oferta. Aí, olha só, esse é Jesus, ó, está chegando perto do barco de Pedro, pode ficar aí. Aí o que acontece? Pedro desce e anda por sobre as águas. Só que daí o diabo começa a falar na cabeça dele. Aonde que o diabo fala? É por isso que ninguém ouve. Tem uma pessoa que falou, pastor, o senhor está sentindo o cheiro? Eu falei, não, do que, irmão? Ele falou, eu parei de usar, pastor, mas eu sinto o cheiro do orégano, eu sinto o cheiro da erva mardita, parece que
está impregnada no meu nariz. Parece que tem gente fumando do meu lado. Olha como que é o diabo. Tem homem que sente o cheiro, o perfume daquele demônio que ataca ele na área sexual. Sabe aquele perfume ralé, vagabundo, ruim? Que é o que essa entidade usa. Oh, estou sentindo. Só não está sentindo? Foi graças a Deus, irmão, que não. Vai buscar Deus, vai fazer tua libertação. Aí, ó, Pedro tirou os olhos de Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre. Aí ele tira os olhos de Jesus. O diabo começa a falar na cabeça dele. O mar está bravio, revolto, ondas gigantes, o vento soprando contra a maré, raios, relâmpagos, trovões. Aí ele começa a ficar desesperado. Ele fala assim: você é pescador, Pedro, você sabe que é impossível alguém andar por sobre as águas. Aí ele começa a afundar, e ele começa a beber água. Gente, vocês acham que Pedro não bebeu água? O mar estava bravio, revolto, o vento soprando contra a maré, ondas gigantescas. Esta semana eu vi um surfista, que ele pegou uma onda de mais de 30 metros, ele quase morreu, se não fosse salvo pelo jet ski. Salva-vidas assim, excepcionais, brigando contra o mar, para poder salvar o surfista. Você pensa que Pedro não bebeu água? Jesus deixou ele beber água salgada, para temperar. Aí, quando ele estava quase morrendo, só narigão ficando para fora d'água, talvez ele tenha usado o último suspiro dele para falar assim: Jesus, socorre-me, senão eu vou morrer. Aí Jesus pega, estende a mão aí, Jesus. Você pensa que foi assim, de boa, assim? A gente pensa que foi assim, né? Foi assim, ó: Jesus, Jesus, ai, Jesus, Jesus, ai, Jesus. Aí Jesus olha na cara dele e diz assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Deixa eu morrer. Obrigado, Estevão. Uma salva de palmas para o Estevão. Tadinho, levou um susto. Acordou. Gente, pensa que foi. Estendeu a mão, pegou, puxou, está tudo certo. Imagina o desespero de Pedro, gente. Ai, Jesus. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha para quem está do teu lado e diz assim: pessoa de pouca fé, por que você tem duvidado? Aí você afunda. Aí não vem um emprego novo, não vem a promoção, não sai das dívidas, o casamento não se restaura, filho não se converte, a libertação não chega. Preste atenção. Fé é você dizer assim: eu creio, eu creio, eu creio. Não é porque eu sinto ou porque eu não sinto, eu creio porque creio, porque o Espírito Santo testifica no meu coração. Então eu creio. Não aceito dúvida, descrença, incredulidade, porque o diabo pega você aí. O diabo pega você aí. Será? Quem sabe? Um dia, talvez, mas diga para essa pessoa: eu creio na tua bênção, eu creio no teu milagre, em nome de Jesus. Então nós aprendemos sobre sabedoria e sobre autoridade. Agora, autoridade não é algo que você faz em pensamento.
Autoridade não é algo que você usa telepaticamente. Saiu o demônio. Não é assim, você tem que abrir a boca. O diabo, ele não sabe como você pensa, mas não sabe o que você pensa, mas ele sabe como você pensa, porque ele faz, muitas vezes, você pensar. Aí você tem que abrir a boca. Por dentro você está assim, ó. Mas você vai dizer: eu creio na palavra. Eu tomo posse da bênção. Eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Olha o que diz. Olha o que diz. Em Jó capítulo 3. Versículo 25. O que eu mais temia me sobreveio. Jó, capítulo 3, 25. Jó 3, 25. Aí, aleluia. Porque aquilo que eu mais temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jó capítulo 1, versículo 1, olha o que diz. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Talvez você dissesse assim: o diabo nunca vai tocar nesse homem. Uma vez eu li um livro da Marilyn Hickey, e ela falava sobre Jó, que talvez o diabo tivesse encontrado uma legalidade para atacar a vida dele, mesmo ele sendo íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Coloca 3:25 de novo. Olha a brecha aqui. O que eu mais temia me sobreveio, e o que eu receava aconteceu. Olha que interessante. No capítulo 1 ainda, no versículo 5, diz assim. Jó 1:5. Jó 1:5. Diz assim: levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E fazia isso Jó continuamente. O que Jó fazia? Ele entregava uma oferta para Deus perdoar os filhos dele do pecado, sem os filhos dele nem ter pecado, só para garantir. Tanto medo que ele tinha de que acontecesse alguma coisa com os filhos dele. E tem muito crente que dá matéria-prima para o diabo, porque o diabo sabe que você tem medo daquilo. Eu tenho medo, pastor. Eu ouvi dizer que se eu me entregar para Deus, Ele vai tirar de mim uma coisa que eu amo. Onde que está isso na Bíblia, irmão? É mentira. Não acredita nisso. Está em Satanás 3:4. Deus, Ele vai guardar aqueles que você ama. Ele vai te proteger, livrar, guardar, e os seus.
Não aceita essas mentiras. Eu começo a orar, a coisa piora. Eu dizimo, as minhas contas bagunçam. Eu começo a vir para a igreja. Pastor, complica tudo. É só eu começar a orar, pastor. O senhor não sabe o inferno que eu enfrento. Preste atenção. Nós não acreditamos em retaliação. O que é a retaliação? É você se apoiar nessas coisas. Não acredita nisso. Por quê? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tudo eu posso, porque o Senhor me fortalece. Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim. Querendo Deus, nada impedirá. Aí você começa a trazer a palavra para a tua vida. Não acredita nisso. É que tem um medo lá dentro de você. E tem muita gente que sofre por conta desse medo. O que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. E o que eu receava aconteceu. Então você tem que eliminar os seus medos, porque o diabo ele vai manipular você nos seus medos. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então olha só, tinha um medo ali. Você quer ver uma coisa? Abre em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Acha essa tradução para mim. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Preste atenção. Se não foi Deus quem te deu um espírito de medo, quem foi? O medo é de Deus ou é do diabo? Eu não estou falando desse medo natural, que já vem com a gente de fábrica, que é um sentimento que nos protege. Não estou falando desse medo. Eu estou falando de um espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Se Ele não me deu espírito de medo, quem foi que deu? O diabo. Então medo é um espírito. Olha, tem adulto na igreja, adulto, que não dorme com a luz apagada, porque tem medo. Quais são os teus medos? É medo de ficar sozinha, de não casar? Medo de separar? Medo de falir profissionalmente? Medo de ir para o mundo e se desviar? O diabo ele vai tentar negociar com você, explorando os teus medos. Então você tem que ter uma única certeza de que Deus ele te protege, guarda e livra de todo mal. Então se Deus não me deu o espírito de medo, Ele me deu o espírito o quê? Diga-me, coragem. De novo, coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Foi só ensaio, vamos melhorar isso? Se Deus não nos deu o espírito de medo, Ele nos deu o espírito de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Uma vez, ouvi essa. Eu fui lá no Parque dos Estados expulsar um demônio. Esta pessoa tinha ido numa igreja que faz muita libertação, mas ela saiu correndo, meteu o peito na porta de vidro e arrebentou a porta. Ela foi em uma outra igreja, disse assim: eu só vou sair, não vou falar que igreja é, tá? Por falta de ética. Eu só vou sair se vocês colocarem o disco da Leia Miranda para mim.
Vocês sabem que a Léa Miranda é filha do Davi Miranda, então eu não vou falar o nome da igreja. Aí, colocaram o disco, ele começou a dançar lá, falou, agora eu não vou embora porque vocês me obedeceram. Foi numa outra igreja, que não vou dizer o nome, jogou todos os bancos da igreja para fora. Aí me falaram para ir lá na casa dessa moça, expulsar o demônio dela. Quando eu fui bater palma, nem bati, o demônio já gritou lá de dentro, o que é que você veio fazer aqui? Te odeio, vou te matar, vou te destruir, caerçudo. Aí bati palma, a mãe veio, ela estava trancada num quarto, fechada com uma corrente cadeada. Ela de olhos fechados, ela pegou um papel, uma caneta e um papel e ela começou a desenhar. Depois eu vi o desenho. Era um caixão e um boneco desenhado dentro do caixão. Ela desenhou com os olhos fechados. Aí lá tinha faca debaixo do colchão. Ela amarrou um lenço no pescoço e o diabo estava tentando enforcar ela. Aí a mulher não encontrava a chave. Aí eu meti o pé na porta, arrombei a porta e entramos. Eu e mais 2 assistentes. Aí o demônio disse, primeira coisa que ele fala, você está com medo. Você está com medo. Só para me intimidar. Mas eu abri a boca e disse assim, demônio, a palavra diz que Deus não me deu espírito de medo, mas de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Está ouvindo? Você não pode transparecer que tem medo. Tem que falar grosso. Tinha um irmãozinho na igreja que era uma benção, lá da célula da Janaína. Ele aprendeu a fazer libertação. Então ele dizia, Satanás, em nome de Jesus. Fala mais grosso, filho. Satanás. Eu não conseguia afinar esse menino. Era muito desafinado. Sai em nome de Jesus. Mas ele era de Deus, sabe? Deus ouvia a oração dele. Falei, filhão, você tem que fazer assim mais, entendeu? Sai em nome de... Tá. Sai. Não, filho, assim não vira. Sabe? Estufa o peito, sabe? Levanta o ombro. Sai! Sai! Foi, não, eu desisto. Está funcionando, está tudo certo. Aí o demônio disse o seguinte, eu quero ver se você tem poder. Foi feito um trabalho contra ela, num defunto. Colocaram um punhal com o nome dela na cabeça do defunto. Vai lá no cemitério, se você sabe onde é o lugar, vai desfazer o trabalho. Aí entra a sabedoria. Eu disse, demônio, eu não sei qual é o cemitério, eu não sei qual é a tumba, eu não sei qual é a rua, e não sei qual é o número da sepultura, mas o meu Jesus sabe. E os anjos do Senhor estão indo agora lá desfazer esse trabalho em nome de Jesus. Aí ele gritou, amém. Olha o que é sabedoria. 2 irmãs foram expulsar os demônios. Aí o demônio pegou e falou assim para ela, eu não vou embora porque você está usando minha peruca e meu esmalte. Aí ela falou, agora não vai sair. Olha o que ele falou para mim. Falei, peraí, demônio, você não é dono nem do inferno. Ela comprou essa peruca e esse esmalte com o dinheiro dela. Está amarrado, sai em nome de Jesus. E o demônio foi embora. Entendeu o que é sabedoria? E você está aí apanhando dos demônios porque você não usa a tua sabedoria. Identifica aonde é, diga comigo, identifica aonde é que os demônios estão agindo. Por exemplo, você pega um papel e começa a marcar. É muita briga em casa? Então é um ponto. É desentendimento? Outro ponto. Traição? Outro ponto. Problema financeiro? Outro ponto.
Desemprego, outro ponto. O que é que não está bem? Você tem que marcar, para você orar, para você não esquecer. Não funciona assim, Deus me abençoa, amém. Não, você tem que falar para Deus, Deus, hoje eu estou chateado, hoje eu estou para baixo, hoje eu estou com muita raiva, hoje eu estou pilhado. Hoje aconteceu umas coisas aí que, olha, eu entrei na carne, mas eu quero te pedir perdão, porque eu sou teu filho, porque eu não posso pensar assim, eu não posso sentir isso, eu não posso escandalizar a tua palavra, eu preciso andar em amor. Então, Deus, eu quero que o Senhor arranque de mim todo e qualquer sentimento maligno, muda a minha mentalidade, renova o meu pensar, tira de mim, Senhor, tudo isso que o diabo quer fazer eu sentir e pensar. Eu quero profetizar que eu sou um filho amado, e sou uma bênção, e que eu ando na tua presença, aleluia, amém? Vocês perceberam esses exercícios práticos que eu estou dando para você crescer como crente? E você vai crescer, mas você tem que fazer isso todo dia. Saindo daqui, às vezes o demônio já usa a tua boca, você fala, nossa, o culto demorou, nossa, o pastor pregou para mim, glória a Deus. Aí você sai daqui, aquele espírito maligno começa, nossa, hoje o culto foi maçante. Não deixa o diabo usar a sua boca. Uma vez tinha uma família indo embora para casa, o pai, o filho e a mãe. Aí o pai começou a falar para a mãe, que culto, hein? Deus me livre. Aí ela começou a falar também, eu também achei, viu? Não tinha unção nenhuma. Aí falou para o menino, o que você achou, filho? Falou, pelo dinheiro que vocês pagaram do ingresso, foi bom demais. Quer dizer, pela oferta que vocês deram, tá tudo certo. Deu R$2 na oferta, queria o quê? Assistir um mega espetáculo? O moleque já matou a pau. Então nós temos que pensar nisso, gente. Sabe, você tem que pensar todo dia, eu como filho de Deus eu vou crescer, eu como filho de Deus eu vou romper, eu como filho de Deus eu vou ser feliz, eu como filho de Deus eu vou fechar as brechas, as legalidades, as portas abertas, os direitos. Eu me recuso a ficar exposto mais, eu não vou ficar. Aí sabe o que vai acontecer? O diabo começa a perder a autoridade. Olha só, o que diz em 1 de João, capítulo 3, versículo 9. 1 de João 3, 9. Aquele que é nascido de Deus, diga, eu nasci de Deus. Olha só, não vive pecando. Outra tradução diz, não peca habitualmente. Então aquele que é nascido de Deus, não tem a prática de ficar exposto. Não tem prática de dar legalidade, direito, portas abertas. Aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque minha semente permanece nele. Deixa eu ler a minha. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então diga, eu não sou escravo do pecado. Então tudo que é pecado, você tem que eliminar da tua vida. Por exemplo, reclamar é um pecado? A gente peca assim. Nossa, que calor, irmão. Estou suando demais aqui. Tá louco, viu? Murmurei, reclamei. Nossa, que frio, estou congelando. Está calor, reclama. Está frio, reclama. Está seco, reclama. Chove, reclama. Nunca nada está bom para nós. É um vício. Sabia disso? É um vício. A gente tem esse mau hábito. Tudo a gente reclama. Nada está bom para nós. É pecado. Reclamar. Murmurar, choramingar, em voz alta ou voz baixa.
Amém? A gente tem que parar com isso. Tem coisa que você não percebe que você faz. Hoje eu fui comer com uma pessoa, conversando. A pessoa, ela não sabe, mas ela estava falando de boca cheia, estava cuspindo tudo em mim. Eu tinha que tirar o óculos assim, para limpar a comida que voava da boca dela. A pessoa não percebe. Quando você vai comer, você faz o quê? Você mastiga, come de boca fechada, engole e depois você fala, não é assim? Meu Deus do céu, e eu não tinha como falar, não tinha jeito. Eu falei, tudo bem, né? Quando eu enchia muito assim, eu tirava, limpava, né? Aí colocava de novo. Falei, misericórdia, Jesus, mas está tudo certo. Né? Limpava, meu Deus do céu. São hábitos, a pessoa não aprende. Nunca ninguém falou para ela. Eu fui num self-service com o irmão. Tem um irmão que faz serve. É self-service. Aí, falei, vamos comer, irmão. O irmão colocou um prato de comida desse tamanho. Amado, só de ver o prato dele eu perdi a fome. Depois de 10 minutos eu vi o topo da cabeça dele. Quando eu consegui enxergar o olho, eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Quando alguém te convidar, você não sabe se a pessoa tem pouco dinheiro ou muito dinheiro. O certo é você colocar um pouco e repetir. O mundo não vai acabar, irmão. Não é para ter trabalho uma vez só. Não precisa ir lá 2, 3, 4, 5 vezes. Não, irmão. Sabe, a gente tem que ser fino. Fino. E fino na educação. Tem que ser polido, tem que ser. E a gente às vezes não é, amados. Então eu tomo cuidado. Eu vou comer, eu sei quem comeu, quem não comeu, se tem mistura para todo mundo, se não tem, sabe, se eu tenho que pegar um pouquinho, se eu posso. Posso repetir? Falei, claro, vai lá, irmão, repete lá. Mas são maus hábitos, a gente não percebe. É uma coisa simples. Ah, mas pastor, cada um tem o seu jeito, vai. Isso é misereza. Não. Sabe por quê? Um dia Deus falou para mim assim, através da boca de uma profeta, que eu tomaria água em canecas enferrujadas, ainda baixou, eu lembro até hoje como ela falou, e em taças de ouro. Uma vez eu fui numa favela, pedi água, sentei num cupinzeiro, ela me deu uma canequinha de massa de tomate. Quando eu olhei o fundo da canequinha, eu lembrei da ainda baixou, da caneca enferrujada. Mas taça de ouro, neca de pitibiriba, até agora não vi. Estou aguardando essa promessa e cumprir aí, mas até agora nada. Mas é assim, sabe, a gente vai se ajustando. Sabe por quê? Porque Deus hoje te coloca num lugar, e Deus vai também te colocar em outro lugar. Hoje, a gente está vivendo uma vida normal. Amanhã Deus vai te fazer assentar entre príncipes, diz a Bíblia. Uma vez eu sentei à mesa. Você nunca fala sentar na mesa é sentar em cima, é sentar à mesa. Aí eu sentei à mesa, tinha uns talheres lá, uns garfos, uma faca. Falei, meu Deus do céu, eu me sentia assim um instrumentador cirúrgico. Sabe quando você está no hospital, vai ter operação, tem um monte de coisa lá? Eu me senti assim. Eu me senti como uma Sabrina lá no consultório. Eu falei, e agora, Jesus? Eu nunca tinha sentado à mesa, né? Numa mesa assim. Aí, eu fiquei reparando como que os outros faziam. Aí eu fui no embalo. Aí peguei essa aqui, depois peguei a outra, peguei chique, entendeu? Ninguém sabe, não é? Tem gente que nasceu em Alphaville, tem gente que nasceu em Alfavela, que é o meu caso. Morei em barraco, chão de terra batido. Ventava mais dentro que fora. Chovia mais dentro que fora. Mas você se encaixa.
Deus quer isso de nós. A gente tem que mudar certos padrões na vida da gente. Quais são os seus maus hábitos? Seus pecados secretos, ocultos e de estimação? Coloca diante de Deus hoje e diz assim: eu não quero mais. Não vou fazer mais isso. Chega, cansei. Sabe por quê? Isso vai destruir você. Vai acabar com a tua vida. Vai trazer maldição, sentença e condenação. Deixa Deus mudar a tua realidade, mudar a tua vida, teu amanhã, teu depois, teu futuro, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé um pouquinho. Diga comigo assim: Deus, me ajuda pelo teu Espírito a identificar toda e qualquer legalidade na minha vida, que eu possa ter autoridade para resistir às tentações e vencer os pecados, que eu possa fechar as brechas, portas abertas, direitos, legalidades, que em nome de Jesus eu possa me posicionar hoje para viver o novo e diferente na minha vida. Eu te peço perdão pelos meus tropeços, pelas minhas quedas, pelos meus deslizes, pelos meus pecados, iniquidades e transgressões. Tu tens poder, Senhor, de me consertar, de me colocar na forma, de me mudar, de fazer que eu seja diferente, em nome de Jesus. Tira de mim todo medo, tira de mim, Pai, tudo aquilo que dá permissão ao inimigo de me atacar. Eu não aceito mais. Me dá sabedoria, me dá discernimento. Manifesta, Senhor, o teu poder, a tua glória, a tua presença, a tua unção na minha vida. Aleluia. Começa a falar com Deus no teu lugar. Fala com Deus no teu lugar. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Comece a orar só no Espírito Santo. Pai, eu quero orar agora por esta pessoa que está com muita dor de cabeça. Ela não está aguentando, Pai, essa dor de cabeça. Eu quero repreender esta dor de cabeça e quero ordenar agora, em nome de Jesus, ser curada de toda dor de cabeça, de todo mal-estar,
de toda a indisposição. Eu repreendo, Pai, todo espírito que quer oprimir o teu filho e a tua filha esta noite. Eu profetizo, Senhor, a tua bênção sobre esta vida, em nome de Jesus. Ouve, Senhor, esta oração. Manifesta a tua graça, o teu poder, a tua unção e a tua presença. Aleluia. 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 Oh, requei calabashurian alabaçu. Oh, requei calababahasha alabaçá. Ora em línguas. Ora no Espírito Santo. Nos toque, Senhor. Nos toque, Senhor. Nos toque, Senhor. Nos toque. Aleluia. Amém, Jesus. Podemos assentar só um instante. A Leisiane está na porta, oferecendo a você os ingressos da nossa peça de Natal. Eu gostaria que você pudesse adquirir, dar de presente para alguém, para evangelizar alguém. Vai ser uma peça maravilhosa. Nós temos um ministério muito forte de teatro. Eu acredito que Deus pode usar essa peça para tocar o coração de quem você gosta, quer bem e ama, em nome de Jesus. Não deixe de adquirir. Se você não veio preparado, faça isso no domingo, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos num desafio. Dia 15 é o dia de pagarmos o aluguel da nossa igreja. E o nosso aluguel é um aluguel alto. Eu gostaria de contar com você, que você pudesse entregar o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, que você possa fazer o teu Pix agora. Se você veio despreparado, faça o teu Pix no domingo, mas até dia 15, às 5:30 da tarde, eu gostaria que você fosse usado por Deus para ser uma das pessoas que vai contribuir com uma oferta especial. Nós estamos orando. Essa semana eu jejuei, fiz o meu jejum de 3 dias e 3 noites, e eu estava orando para que Deus abençoasse a tua vida, mudasse a tua sorte, o teu destino, o teu daqui a pouco, o teu amanhã, o teu depois. Sabe, se você não é nem dizimista, nem ofertante, entregue uma oferta simbólica de R$150. Deixa Deus fazer uma obra na tua vida nessa área financeira, econômica, material. Se você sentir de fazer com mais valor, a liberdade é sua, tá bem? Em nome de Jesus. O Pix já está em tela. Você pode pegar um envelope, o Pix também está no envelope. Preencha o envelope e nós vamos estar orando por você. Situações e circunstâncias me fazem temer e desistir, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais, me mostram quem eu realmente sou. Tudo que eu posso e tudo que é meu, minhas palavras liberam minha fé.
Olha só, o Emanuel. Sabe a música favorita do Emanuel? Emanuel, Emanuel, seu nome é Emanuel, 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 seu nome é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, é lindo, né? Muito lindo, glória a Deus. Pai, nós abençoamos estas ofertas, estes dízimos, estas sementes. Abençoamos a vida de todos os irmãos que têm cuidado da tua casa. Abençoa, Pai, cada vida. Abençoa os projetos, os sonhos. Abençoa aqueles que não puderam, aqueles que não quiseram. Que o Senhor possa derramar da tua graça e favor sobre a vida de todos. Que possamos ter uma igreja grata e uma igreja que reconhece os teus feitos. Sendo assim, será impossível, Senhor, não entregar a Ti a nossa parcela de fé, o nosso dízimo e a nossa oferta, em nome de Jesus, amém. Está abençoado os dízimos, as ofertas, abençoados os irmãos, em nome de Jesus. Amados, vai ter um bazar amanhã, beneficente aqui da nossa igreja, e temos lá um time que está tentando organizar. Eu quero agradecer muito a vocês que trouxeram alguma coisa, que contribuíram com alguma coisa, e esse bazar tem abençoado muita gente. Vocês não sabem como é que funciona. Quando abre 8 horas da manhã, tem muita gente na porta, sacoleiras vêm todas na porta aqui, e é interessante, uma correndo na frente da outra, disputando, sabe, tipo, só amanhã, sabe, na Magazine Luiza, é desse jeito o negócio. Mas glória a Deus pela vida de vocês, amém? Vão para casa abençoados, e domingo aqui às 7 da noite, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã, vamos para casa abençoados. Deus abençoe.